velho. Pessoal, eu perdi a câmera agora de tarde, tava filmando com o Nael aqui o patinete tudinho. A gente já tá em Sergipe, eu não tava filmando mais nada da viagem, tava só voltando pra Recife agora. A gente tava andando de patinete aqui, esse patinete aqui, ó. E eu esqueci, cara, a câmera, perdi, tava aqui desesperado já, porque tem toda a viagem gravada aqui, 23 dias de viagem. E tava aqui orando, pedindo a Deus pra trazer a pessoa que achou aqui, velho, sentada aqui esperando. O pessoal aqui trouxe. Olá! Como é teu nome? Mahavi. Como? Mahavi. Mahavi. Renan. Laiane. Laiane. Peralta. Beraldo. Peralta. Beralta. Peralta. Beralta. Pessoal, galera sergipana, ainda tem gente honesta no mundo, gente. Venham conhecer Aracaju. Venham conhecer que é lindo e o pessoal é... O pessoal vai devolver os achados. Vai devolver. Foi um Gente, prazer. muito obrigado de verdade. Eu quero deixar registrado, eu não podia deixar. Isso vai estar no vídeo. Eu vou deixar o canal pra vocês verem depois. Depois vocês podem conferir lá, tá? Tá bom, valeu, mano. Pessoal, Pronto, qual é o canal? Rotas e Cia. Rotas e Cia. Eu vou. E Cia, anota aí. Pra gente não esquecer que vamos estar lá participando. Ó, Isso aí. valeu, Viu? pessoal. Prazer. Boas filmagens. Ó, Ó, não volta a esquecer a câmera em lugar nenhum, hein? Como é o seu nome? Wagner. Wagner. Com W? Bom, pessoal, e passado o susto aí, eu queria contar pra vocês como foi que ocorreu, né, a situação. Pra mim, pra gente aqui, né, é um relato de fé. A maioria do pessoal já sabe, a gente é cristão, a gente é evangélico e a gente acredita muito em Deus. Então, o que aconteceu? A gente já tinha terminado de gravar a viagem, já estava voltando, já estava no Brasil, já estava lá em Sergipe e a gente resolveu ficar um dia a mais lá em Sergipe para descansar, conhecer um pouco ali da orla. E eu e Nael resolveu andar um pouquinho de patinete ali de tarde e filmar um pouco e tal. Tava até chovendo, mas a gente tava com muita vontade de andar, então a gente foi lá e foi dar uma volta. Eu filmei, coloquei o patinete ali, a GoPro agarrada no guidão ali do patinete e tal, filmei e tal, tudinho. A gente chegou a trocar de patinete no caminho, que tava meio que problema, e Nael até disse, se ficar só olhando pra você ia esquecer a câmera, que quase eu ia esquecendo. Mas eu peguei, coloquei e terminou de rodar e a gente voltou. E a gente entregou o patinete lá no ponto e a gente saiu, foi olhar as comidas típicas ali que tava tendo no Arraial e depois fomos no centro turístico lá de artesanato. E o que aconteceu? 25, quase meia hora depois, eu me dei conta de que tinha esquecido a câmera e voltei correndo do quarto do hotel, já estava no hotel já, e cheguei lá, não tava a GoPro. E eu não lembrava se tinha deixado no patinete, se tinha deixado lá na banca de comidas típicas, ou tinha deixado no centro turístico, e a gente foi atrás para olhar. E o que aconteceu? A gente não encontrou em lugar nenhum desse. Eu fui lá no carro da Polícia Militar, um furgão da Polícia Militar estava parado bem próximo. Perguntei se alguém tinha deixado lá, eles disseram que não deixaram, que eu fosse na delegacia que estava logo atrás, perguntar se tinham deixado lá. Eu fui lá, falei com o delegado disse, eletrônico assim, câmera, celular, o pessoal não entrega, tá? E a cidade estava lotada de turistas, lotada. Tanto é que foi difícil até, Natália, para a gente encontrar um hotel, para encontrar um quarto. Tava bem difícil. E a gente encontrou só em um hotel lá e a gente ficou nele, né? Mas o delegado disse, não entregam, tá? Você perdeu aí. Aí eu, beleza, voltei, Nael tinha ficado lá no centro turístico. Olhou as câmeras e viu que quando eu cheguei no centro turístico, lá com o pessoal da administração, ele olhou as câmeras lá e viu que quando a gente chegou lá no centro turístico, eu não tava com a GoPro na mão. Então, quer dizer, eu realmente tinha deixado no patinete. E eu me desesperei, porque assim, tava toda a viagem gravada lá, que foi um sonho que a gente tinha de conhecer, de voltar na Argentina, aí a Natália tinha esse sonho, e a gente queria gravar essa viagem para ficar de memória da gente, que a gente não sabe realmente se um dia iria voltar lá, até por outros planos que a gente tem. Então a gente não sabe se a gente ia conseguir voltar uma outra vez na Argentina. E a gente queria muito ir, tava tudo gravado, inclusive cenas lá do pedido de casamento, estava gravado lá, e eu queria muito ter essa memória guardada pra gente, da viagem, do pedido, de tudo.
E aquilo me quebrou, não foi nem pela câmera, né? Que assim, eu já estava até pensando se me entregassem somente o cartão, eu estava feliz. Mas nem tanto pela câmera, mas sim pelo que estava tudo gravado lá. Eu passei um tempo lá esperando para ver se via alguém com a câmera. A cidade estava lotada, como eu disse, muito turista, então assim, qualquer pessoa podia ter pego aquilo. E a gente sabe que existem pessoas boas, mas existe muita gente de má índole que encontra um objeto assim e não procura devolver, não vê formas de devolver. Então eu estava vendo se o rapaz do patinete, que tem um pessoal que repõe os patinetes, troca a bateria, para ver se ele chegava lá no ponto e perguntar para ele se alguém tinha entregue lá na empresa, que também era lá próximo. Mas nada disso, eu acabei me desesperando, subi, fui lá pro quarto do hotel, falei com a Natália que não tinha encontrado, já tinha voltado na delegacia, feito um BO, que o pessoal da Polícia Militar também tinha orientado a fazer um BO, depois voltei na delegacia, fiz o BO tudinho, e eu estava muito triste. Eu já pensei que a gente não pudesse nem, assim, nem encontrar mais a câmera, né, na verdade. Eu já fiquei bem preocupada, né, porque principalmente com ele, que ele já estava muito nervoso já. Porque foi um trabalho muito grande, né? Foi um trabalho muito grande. Isso. Eu voltei pro quarto, aí bateu aquela coisa minha assim, não, vai lá para baixo e tenta ver se esse cara do patinete volta para repor lá os patinetes e ver se alguém entregou lá. Voltei, fiquei sentado lá no banco, e isso aconteceu, era 4:30 da tarde, quando eu tinha esquecido a câmera. E eu já tinha esperado, já era mais de 7 horas da noite. Eu estava lá embaixo, desci, fiquei esperando esse cara lá, e nesse meio tempo veio aquele negócio na minha mente, que a Bíblia fala que tudo que a gente pedir ao Pai em nome de Jesus vai ser concedido. É isso. Então eu comecei a orar ali, sentado sozinho no banco da praça. Comecei a orar e pedir a Deus para que trouxesse a pessoa que achou de volta para entregar essa câmera. Gente, podia ter sido qualquer pessoa ali que podia ter encontrado, e a cidade estava lotada, como eu disse. Tinha gente vendendo, passando de um lado para o outro, flanelinha, turista, muita gente. Podia ter sido qualquer pessoa. E eu comecei a orar ali e parei, orei até assim em voz alta, porque eu estava sozinho no banco, falei em voz alta tudinho e fiquei. Só que na mesma hora eu terminei de orar e aquilo veio na minha cabeça: cara, tu perdeu. Não vai aparecer, é só mais uma oração e não vai recuperar a câmera. E na mesma hora veio também na minha cabeça aquele pensamento: não, você está pedindo a Deus que tudo pode. Deus tudo pode, então ora com fé, pede com fé que vai ser atendido. E eu orei novamente. Essa viagem da gente para a Argentina foi um sonho, uma oração realizada, que a gente orava e pedia a Deus para ter condições de fazer essa viagem novamente. Aqui onde vocês estão vendo agora a gente sentada aqui, é a casinha da gente, tá? Que Deus também, foi uma oração. Hoje a gente está vivendo uma oração respondida aqui no nosso lar. Sim. Então, oração respondida no nosso lar, oração respondida na viagem. E eu botei aquilo no meu coração, que Deus iria responder aquela oração. E orei com fé novamente. Fiquei lá sentado, daqui a pouco passava muita gente. Aí passou 4 jovens, aí os 4 jovens, que foi o Marravi, né? Vocês viram aí, o Rian, a Laiane e o Peralta. Eu acho que eu acertei os nomes. Eles passaram, olharam para mim assim, balançaram a cabeça com ar de riso, mas como várias pessoas também tinham passado e olhado, cumprimentado e passado, e achei somente que era mais um pessoal que estava passando. Eles pararam assim atrás de mim no banco e, conversando, olhando para mim, eu disse: deve estar querendo alguma informação, porque eu estava bem jogado de sandália e bermuda. Pensei assim, devem achar que eu sou local, né? Aí eu fiquei, olhei para frente, continuei parado. Daqui a pouco o Marravi chegou junto de mim e falou: dá licença, você perdeu alguma coisa aqui hoje? Eu olhei para ele assim e disse: cara, eu perdi uma GoPro. E ele disse: a gente encontrou, tá aqui. Não tive outra reação, pessoal. Eu caí de joelho no meio da praça lá. Quem conhece, quem tá lá em Sergipe, em Aracaju, na orla ali, sabe que tem uma fogueira digital bem grande ali. Eu tava de lado da fogueira digital. Eu caí de joelho ali no meio da praça, chorando, e só a única coisa que eu falava era: Deus existe. E não duvidando da existência de Deus, é claro, mas assim,
de saber que ele tinha atendido aquela oração, entendeu? Mesmo a gente sem merecer, com todas as nossas falhas, mas ele atendeu aquela oração. E eles se juntaram ali ao meu redor e disseram: calma, tá tudo bem, tá aqui, graças a Deus voltou, tal. E eu me levantei e expliquei para eles porque eu estava tão emocionado, porque eu estava ali orando e pedindo para o Senhor trazer a pessoa que tinha achado essa câmera. E a minha oração foi atendida, cara. A oração foi atendida e o Senhor, mais uma vez, fez o nome dele ser glorificado. E eu não podia deixar de registrar isso em vídeo para vocês. Eu e Natália quer agradecer muito, primeiramente a Deus por ter atendido a oração, e depois a esses 4 jovens eles são daí de Aracaju, né? Inclusive lá no festival vinha dizendo que Sergipe é o estado mais seguro do Nordeste. E Deus fez com que esses 4 jovens de boa índole achassem a câmera e voltassem para procurar. Eles olharam os vídeos na câmera e identificaram. Ele disse que identificou pela barba. Na hora que passou por mim, identificou pela barba, que era eu, né? E Deus fez com que essas pessoas achassem a câmera e viessem entregar. E eu fiquei muito feliz, cara. Eu agradeci de todas as formas que eu podia. E tá aqui o registro de agradecimento. Eu não sei se vocês vão ver esse vídeo. Se vocês verem, pessoal, curte aí, comenta que vocês viram o vídeo. O pessoal que achou a câmera. É verdade, eu fiquei muito feliz em saber depois que ele tinha encontrado. Tava orando para que ele encontrasse a câmera e Foi, Natália ficou lá orando também, que ele lá no quarto. encontrasse, né, a câmera, que ele conseguisse, porque eu já na verdade já estava preocupada com ele, porque ele estava preocupada com a saúde dele mesmo também, que ele estava já estressado também devido a ter perdido a câmera, né, já não estava se sentindo tão bem, porque é uma coisa que, assim, você perder, né, uma câmera não é assim, como não só foi bem material, né, como ele mesmo estava falando. Era as lembranças da gente que estava ali. Guardado, e assim, mas eu estava mais preocupada, na verdade, com ele, porque pela forma como ele já estava se sentindo, né, então, mas graças a Deus, né, o Senhor fez com que o pessoal achasse e viesse entregar. Entregou essa câmera nas mãos de boas pessoas, né? Exato. Porque ainda existem boas pessoas nesse mundo. Ainda existe, né? pessoal, ainda existe. Pessoas honestas, pessoas que com caráter, né? Pessoas que realmente são abençoadas pelo Senhor, né? E assim, eu queria deixar isso registrado aqui para agradecer a vocês, o Quarteto Fantástico de Aracaju, né? Eu queria agradecer a vocês aí por ter achado, ter entregado, e deixar esse registro de fé, pessoal, para vocês, que se caso vocês tiverem um momento difícil, tudinho, ore, peça com fé a Deus, que com certeza Ele vai te ouvir. Tem que ser com fé, tá? Às vezes a gente tem aquela dúvida, tal, tudinho, que é normal da gente, humano, mas a questão é a gente nunca duvidar do que Deus pode fazer na vida da gente. Exato. Né? A gente sempre ter fé nele, porque ele é o nosso alicerce, ele é tudo em nossa vida. Né? E sem ele a gente não estaria aqui na nossa casinha, que a gente está hoje, graças a Deus. Uma oração atendida aqui, a casinha, isso é a viagem foi outra. E assim, eu sei que tudo, em todo lugar, tem a mão dele. Né? Durante a nossa viagem também, eu sei que em todos os lugares teve a mão dele. Todas as paisagens que a gente viu foi lindo, ali, pessoal. Pra mim, sempre teve a mão dele, sempre é a mão dele. Eu não consigo olhar para um ambiente e não ver o Senhor, não ver ele. É impossível. É isso, ele é pessoal. tudo em nossa vida. E a gente queria deixar aqui o agradecimento, o registro. Obrigado, pessoal, por ter devolvido. E a gente se vê numa próxima aventura. Se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau.